Boa noite. Boa noite. Com problemas financeiros, Santa Casa de São Paulo suspende atendimentos de emergência. Para tentar desestimular o uso do carro, a Prefeitura vai aumentar o valor da Zona Azul. Justiça autoriza a reabertura do campus da USP Leste. PIB em queda. Governo federal admite que a economia vai crescer menos este ano. Eleições 2014. Pesquisa Ibope mostra presidente Dilma Rousseff em primeiro. Companhias aéreas americanas e europeias suspendem voos para Tel Aviv por 24 horas por causa da guerra na região. Crescem os esforços internacionais para um cessar-fogo. O secretário americano de Estado, John Kerry, pediu que o Hamas aceite a proposta egípcia de cessar-fogo. Em Israel, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou fortemente os disparos de foguetes do Hamas e o uso de instalações civis, como hospitais, escolas e mesquitas, para fins militares. O secretário pediu que os dois lados comecem a conversar, mas ainda não houve trégua. O Hamas dispara dezenas de foguetes todos os dias. Um deles caiu ao lado do aeroporto de Tel Aviv. Israel mantém os intensos bombardeios aéreos e a operação terrestre. 27 soldados já morreram. Os organismos internacionais informam que passa de 600 o número de vítimas em Gaza, incluindo uma centena de crianças. Queda do avião da Malaysian Airlines. Os corpos das vítimas do voo MH17 chegaram hoje a Kharkiv, na Ucrânia. O trem refrigerado que transportava os corpos das vítimas do avião chegou hoje à cidade controlada pelo governo da Ucrânia. Os corpos serão entregues a uma delegação holandesa e serão enviados para Amsterdã, na Holanda, para que sejam identificados. Segundo autoridades holandesas, o trem chegou com menos corpos que o previsto. Dos 282 corpos, apenas 200 teriam chegado ao destino final. Além dos corpos, havia 87 fragmentos de cadáveres. Hoje, o primeiro-ministro australiano Tony Abbott assinou um livro de condolências em Canberra. Na cerimônia, ele afirmou que as provas no local do acidente foram adulteradas em escala industrial. Segundo Abbott, essa foi uma tentativa de encobrir os fatos. Em Kuala Lumpur, na Malásia, cerca de 200 manifestantes se reuniram diante das embaixadas da Rússia e da Ucrânia. Com bandeiras das nacionalidades das vítimas do acidente, eles pediam justiça para os responsáveis pela derrubada do voo MH17. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a Rússia usará sua influência junto aos separatistas do leste da Ucrânia para permitir uma investigação completa sobre as causas do acidente. Para a companhia Malaysia Airlines, os danos são imensos. Antes do desaparecimento do voo MH370 em março, a companhia já passava por dificuldades financeiras. A perda de um segundo jato de passageiros em pouco mais de 4 meses dificultou ainda mais a situação. Analistas dizem que após o desaparecimento da aeronave em março, os preços das ações da empresa caíram cerca de 1/3. A companhia aérea perde atualmente cerca de $1,5 milhão de dólares por dia. A seguir, preço da Zona Azul vai subir aqui na capital paulista. E a crise se agrava na Santa Casa de São Paulo. Endividada, a instituição de saúde para de atender casos de emergência. Voltamos em menos de 2 minutos. Santa Casa de São Paulo interrompe atendimentos de urgência e emergência. Aqui em frente à Santa Casa, os portões foram fechados por volta das 6 horas da tarde. Os funcionários colocaram essa placa avisando que o pronto-socorro está fechado. O hospital avisou também ao SAMU para não trazer pacientes para cá. Algumas ambulâncias que chegaram até a porta foram direcionadas para hospitais da região. O atendimento foi suspenso por causa de uma dívida de R$50 milhões com fornecedores. Falta material e também faltam remédios. A dívida do hospital com o governo foi perdoada. Houve também campanhas para arrecadar dinheiro e abater a dívida, mas a crise ficou complicada desde o início do ano, segundo a Santa Casa, por causa do repasse da tabela do SUS, que estaria desatualizada há 10 anos. O Ministério da Saúde diz que tem feito atualizações conforme a necessidade, mas o provedor da Santa Casa, Dr. Khalil Rocha Abdala, discorda dessa posição.
conforme a necessidade, no entender deles, no entender meu, no entender nosso, não. Eles estão devendo e não é que estão devendo, não estão devendo. Nós estamos com as tabelas todas defasadas, não estamos recebendo aquilo que nós necessitamos. Nós estamos vivendo, sobrevivendo uma loucura, mas é o que nos cabe. Folha de Zona Azul fica mais cara a partir de 1º de agosto. O motorista vai passar a pagar R$ 5,00 para estacionar por 1 hora. O último aumento tinha sido em 2009, quando a folhinha passou de R$ 1,80 para R$ 3,00. Agora, o novo preço de R$ 5,00, que entra em vigor no dia 1º, representa um aumento de 67%, o dobro da inflação dos últimos 5 anos. Absurdo, devido ao dinheiro que eles arrecadam não ser investido em saneamento, asfalto. É um absurdo, porque em geral a gente já paga imposto, os estacionamentos aqui da região são caríssimos, é um dos mais caros do Brasil. Alexandre compra o talão pelo preço oficial para revender e já cobra R$ 5,00 pela folhinha. Ele também vai subir o preço. Eu vou vender por R$ 6,00. Você vai ganhar R$ 1,00 a menos. R$ 1,00 a menos, Por quê? Então, é que se eu vender mais caro, se eu pagar 5 e vender por 7, eu não vou conseguir vender. No início do ano, a CET anunciou a intenção de instalar parquímetros na calçada, nos quais o motorista poderia pagar pela hora fracionada, mas a medida ainda não vingou. A prefeitura alega que o valor estava defasado porque subiu menos do que deveria da última vez. O reajuste elevado agora acontece junto com outras medidas que pretendem fazer com que o cidadão desista de usar o carro. A quantidade de vagas para estacionar diminuiu com a implantação de faixas exclusivas para ônibus do lado direito da via, onde antes dava para parar o carro. As ciclovias, cerca de 400 quilômetros, anunciados para os próximos 2 anos, também devem eliminar 40 mil vagas de estacionamento. Se houvesse a opção do transporte público decente, que não existe. As pessoas deixariam o carro em casa? Eu acho que sim, como nas grandes cidades, como Paris, como Londres. Bom, que a prefeitura está tentando estimular o uso do carro, está claro, né? Você está deixando o trânsito impossível, criando faixa de ônibus, ciclofaixa. Então, para mim, é difícil de entender essa política de você incentivar a venda de carro, diminuir o imposto, tenta gerar economia vendendo o carro e na hora de usar você não pode. E a Justiça determinou que as tarifas de pedágio do sistema Anhanguera-Bandeirantes sejam reajustadas a partir de amanhã em 6,37% em relação aos valores que eram praticados até junho. No mês passado, a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, havia determinado um reajuste de 5,38% a partir de 1º de julho. Porém, a concessionária CCR Autoban, que administra as 2 rodovias, conseguiu na Justiça um reajuste com base na variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O acréscimo de 10 centavos na tarifa será aplicado na maioria das praças de pedágio do sistema. Em nota, a Artesp informou que vai recorrer da decisão. Construtora responsável por viaduto que desabou em Belo Horizonte diz que falhas no projeto da obra causaram a queda. A construtora Covan contratou especialistas para apontarem possíveis causas do desabamento. Segundo pareceres técnicos desses profissionais, houve falhas na concepção do projeto executivo do viaduto fornecido pela Superintendência de Desenvolvimento da capital mineira. Ainda de acordo com a Covan, o grupo mineiro Consol, que presta consultoria de engenharia, seria o autor do projeto. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou no último dia 3 de julho durante a Copa do Mundo, deixando 2 mortos e 23 feridos. A obra ficava próxima ao estádio do Mineirão, um dos palcos do Mundial. Justiça autoriza a reabertura do campus da USP Leste. A universidade está fechada desde janeiro por causa da contaminação do solo. A área em que foi erguida a USP Leste funcionava anteriormente como um aterro de lixo orgânico. Com o tempo, o material se decompõe e começa a emitir gás metano, que é tóxico e pode ser explosivo. Mas um novo relatório da CETESB mostra a diminuição do risco. Dutos também foram instalados na área para a extração desse gás do solo. Segundo a decisão judicial, os alunos podem retornar à universidade no início do próximo período letivo, que está previsto para começar no dia 4 de agosto.
A USP, porém, ainda não confirmou se a data de volta às aulas será mantida na unidade. Os quase 5.000 alunos da USP Leste foram transferidos para locais provisórios durante o primeiro semestre de aulas. Enquanto a terça-feira foi marcada por temporais no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo a ausência de chuvas tem deixado a umidade relativa do ar baixa, entre 20% e 30%. Segundo os meteorologistas, a frente fria que está no sul só deve provocar chuvas aqui na capital paulista na quinta-feira. Vamos ver agora como ficou o tempo amanhã em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A frente fria que está no sul do país começa a influenciar o tempo aqui no estado de São Paulo já a partir de amanhã. Ela começa provocando chuvas a partir da tarde no sul e oeste paulistas, com risco inclusive de pancadas mais fortes durante a noite. Nas outras áreas paulistas, o sol ainda aparece na maior parte do dia e faz calor, principalmente no interior. A umidade do ar fica em torno dos 30% e o frio da madrugada diminui. Em Presidente Prudente, previsão de chuva, mas a máxima chega aos 30 graus. Na região de Ribeirão Preto, a mínima será de 15 e a máxima chega aos 31 graus. No litoral, a máxima também sobe e chega aos 28 graus amanhã. E aqui na capital, a quinta-feira será bem parecida com o dia de hoje. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Na quinta, o tempo muda e volta a chover em São Paulo, máxima de 23. E faz mais frio na sexta-feira, mínima de 12 e máxima prevista de 19 graus. Ministra do Meio Ambiente afirma que água do sistema Cantareira não está garantida até 2015, como diz a Sabesp. Isabela Teixeira deu a declaração após participar de uma reunião da Agência Nacional de Águas. Nenhum membro do governo do estado esteve presente ao encontro. Segundo ela, estudos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação apontam que não é possível afirmar que vai chover no Cantareira. Segundo Isabela Teixeira, é prematuro acreditar nesta hipótese. A Sabesp conta com as chuvas a partir de outubro e também com o uso do volume morto da represa para combater a crise de abastecimento. Dunga é anunciado como novo técnico da seleção brasileira. Ele retorna 4 anos após ser demitido. 4 anos após ser demitido por Ricardo Teixeira, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, eis que Dunga retorna ao posto de treinador da seleção brasileira pelas mãos de José Maria Marim, atual mandatário da CBF. Decisão justificada, sim, hoje de manhã, na apresentação do novo técnico do Brasil. Ficou demonstrado através de números, não apenas de palavras, mas através de números, que possui todos os requisitos e toda capacidade para dirigir novamente a seleção brasileira. Seguramente a escolha para mim retornar à seleção brasileira, lógico que foram uma parte pelos números, mas também pelo conhecimento do presidente Marinho, assim como o Dr. Marco, pelo aquilo que eu tinha feito. Uma coisa é a comunicação que tem da imprensa, outra coisa é a comunicação que tem interna das pessoas que trabalham contigo no dia a dia. Essa informação também é importante. É importante a informação de vocês, mas também o contraponto da informação interna é muito importante. Mais sorridente, tentando deixar no passado a imagem de carrancudo e mal-humorado, Dunga falou sobre a rejeição que enfrenta por grande parte da torcida. Eu acredito muito no torcedor brasileiro, no carinho que o torcedor brasileiro tem pela seleção brasileira, vai entender o nosso trabalho que nós queremos para a seleção brasileira. O objetivo maior é a seleção brasileira e, como eu falei, não sinto essa tamanha rejeição que está se falando aí. Uma pequena amostra do novo estilo Paz e Amor de Dunga foi a postura mais afável com a imprensa, inclusive aceitando sugestões dos jornalistas para o trabalho frente à seleção. Isso que nós estamos querendo agora, nesse novo trabalho, sugestões como a tua, né, da seleção brasileira, ter um momento de privacidade para poder treinar o treinador, algumas jogadas, algum tipo de treinamento diferenciado. Então, acho que isso é muito legal. Então, tem que se fazer. E Dunga falou ainda sobre o trabalho realizado pela Alemanha, que culminou no título mundial. Parece que o mundo descobriu a Alemanha agora. A Alemanha sempre foi assim organizada. Sempre foi organizada. Sempre teve planejamento, né? Agora está se falando que a Alemanha está fazendo centro esportivo em todos os locais. Eu morei na Alemanha, sempre teve. A Alemanha sempre deu importância, né, para o esporte em geral, não só do futebol.
sempre deu importância na formação dos atletas, do ser humano, da convivência, do planejamento, da educação, né? E agora está se achando que a Alemanha fez isso nos últimos 2 anos, 3 anos. Não, sempre foi assim. Justiça nega pedido de habeas corpus para estudante da USP preso em manifestação. Ele é suspeito de participar da depredação ocorrida durante um protesto contra a Copa do Mundo em junho. Segundo a polícia, Fábio Arano foi filmado portando um coquetel Molotov. Ele foi detido no final da manifestação na Avenida Paulista. Durante o mesmo ato, o investigador do DEIC provocou polêmica após dar disparos para o alto. Para a Secretaria de Segurança Pública, a ação foi em legítima defesa. Na mesma ação policial, os policiais detiveram Rafael Marques, de 29 anos. Para a polícia, os 2 integram o grupo Black Blocs, o que é negado pelos advogados. Os 2 manifestantes foram indiciados por associação criminosa, porte ilegal de arma, incitação à violência, resistência e desobediência. A investigação corre em segredo de justiça. E a polícia do Rio de Janeiro ainda procura por 18 pessoas que tiveram a prisão decretada por causa da participação em violenta manifestação em protestos. 5 já estão presas, entre elas Elisa de Quadros Sanzi, conhecida como Sininho. O grupo foi denunciado por associação criminosa armada por atuação em protestos realizados desde junho do ano passado. 3 integrantes do movimento Black Bloc pediram asilo político ao Uruguai, o que foi negado. Eles deixaram a sede do consulado no Rio de Janeiro ontem à noite no carro da deputada estadual do PSOL, Janira Rocha. A Assembleia Legislativa do Rio pediu esclarecimentos para a deputada. Ela pode ser indiciada por crime de favorecimento. Com eles estava a advogada Heloísa Sami. De acordo com denúncia do MP, ela teria cedido a casa para reuniões de planejamento de atos violentos. Num vídeo divulgado na internet, Heloísa negou as acusações. Jamais cometi qualquer ato que infringisse a lei. E escutas telefônicas feitas com autorização mostram por que a Justiça ordenou a prisão dos acusados. Numa gravação, a indiciada Carlaine Pinheiro, conhecida como Moa, conversa com uma jovem. Segundo a investigação, elas chamam gasolina de líquido e coquetel Molotov de drink. A gente precisa de líquido. A gente vai ter que desenrolar aí com a galera, a gente vai ver Natal, ver como é que vai fazer. Já tem tudo. Já tem tudo pra fazer. Só falta... Tá, a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Cada um pega um pouco. Vai tentando pegar. Acho que uns... Cara, eu acho que uns 4 litros, uns 5 litros dá de boa. Tranquilo. Aí a gente faz a oficina. Oficina de drink. Hoje, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse que o Uruguai acertou em não conceder asilo político aos ativistas. Segundo ele, o país vizinho sabe que o Brasil é um Estado democrático de direito. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Deus Nosso Senhor é grande o suficiente para me fazer, a essa altura da minha vida, eu concordar uma vez com o Gilberto Carvalho. Ele está absolutamente certo, porque no Brasil funciona realmente um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito que funciona no Brasil é exatamente a explicação para tudo o que aconteceu. Em vez de agir arbitrariamente, como se agia na ditadura, a polícia foi ao juiz e ao Ministério Público pedir autorização para grampear, gravar e degravar telefonemas. Você ouviu um desses telefonemas. No fim do telefonema, a risadinha da moça. Ela estava rindo de você, de mim, de nós que pagamos a conta e ficamos abestalhados e bestificados, acreditando que essa gente está protestando para o bem e para melhorar o país. Brincadeira. A polícia agiu corretamente, pegou os telefonemas, investigou, foi lá, prendeu e entregou à justiça. O Fábio Arano, o estudante da USP, trabalha lá na farmácia, foi preso jogando o coquetel Molotov, está na cadeia, o advogado disse que não, o advogado está no direito de negar.
Mas o Uruguai, do nosso Pepe Mujica, que acaba de atender ao Obama e levar para o país, quando o Obama soltar em Guantánamo 6 jihadistas, não aceitou o pedido de asilo feito pela advogada e as outras 2 companheiras de agitação dela. O que essas moças fazem na rua não é protegido pela lei, não é democrático, isso é uma violação do direito que todos nós temos de andar na rua e não sermos atingidos como foi atingido, por exemplo, o colega da Bandeirantes. Está tudo dentro da lei e é ótimo que seja assim e viva o Estado Democrático de Direito. Aqui compreendido muito bem pelo Gilberto Carvalho e também pelo Pepe Mujica. Parabéns! Então, quinta-feira estarei de volta aqui direto ao assunto. Até lá! Eleições 2014. Pesquisa Ibope mostra a presidente Dilma Rousseff em primeiro na corrida ao Palácio do Planalto. Candidata à reeleição, Dilma Rousseff do PT aparece com 38% das intenções de voto. Em segundo, vem Aécio Neves, do PSDB, com 22%. Eduardo Campos, do PSB, aparece em terceiro, com 8%. E Pastor Everaldo, do PSC, vem em quarto, com 3%. O Ibope também fez simulações de segundo turno. No primeiro cenário, Dilma vence Aécio Neves. Ela teria 41% contra 33% do tucano. Em uma outra simulação, Dilma também derrotaria Eduardo Campos. Ela teria 41%, Campos 29%. Luciana Genro, do PSOL, Zé Maria, do PSTU e Eduardo Jorge, do PV, tem 1% cada um. O Ibope fez a pesquisa entre sexta e segunda-feira. O Instituto ouviu 2.002 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 00235/2014. Economia. Governo federal admite oficialmente que o PIB, o Produto Interno Bruto, sofrerá desaceleração neste ano. Algo que o mercado financeiro já vinha prevendo desde agosto do ano passado. A estimativa de crescimento atual da economia brasileira recuou de 2,5% para 1,8%. Economistas do mercado, porém, não são tão otimistas assim quanto o governo. Prevêem para este ano uma expansão do PIB de apenas 0,97%. Príncipe britânico George completa 1 ano de idade. A família real vai comemorar a data com uma festa particular. As fotos oficiais de aniversário divulgadas pela família real foram tiradas no começo do mês na exposição sobre borboletas do Museu de História Natural de Londres. O príncipe William e a duquesa Kate informaram que vão comemorar a data em evento particular com a família e amigos no Palácio de Kensington. O pequeno George, conhecido como Sua Alteza Real Príncipe George de Cambridge, é o terceiro na linha de sucessão da coroa britânica, depois do avô Charles e do pai William. Morreu ontem à noite em São Paulo Hugo Miguel Echenique, fundador da marca Brastemp. Naturalizado brasileiro, o empresário que nasceu em La Paz, na Bolívia, tinha 89 anos. Echenique estava internado no Hospital Albert Einstein e a causa da morte não foi informada. A marca Brastemp foi criada em 1954 como um desdobramento da Brasmotor, empresa fundada pelo pai do empresário. É grave o estado de saúde do escritor Ariano Suassuna. Ariano Suassuna está em coma e respira com a ajuda de aparelhos, de acordo com o último boletim médico. Suassuna sofreu um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico e foi internado na noite de ontem. Ele passou por uma cirurgia. Ariano Suassuna tem 87 anos. No ano passado, ele foi internado 2 vezes por problemas de saúde. Que coisa linda é a língua portuguesa. É o meu material de trabalho. Eu tenho um orgulho danado. Os salões à moda antiga estão em alta em São Paulo, com a volta do atendimento e o espírito das tradicionais barbearias. Este estilo de barbearia ganha espaço na capital e conquista novos clientes. Esta, no Itaim Bibi, mistura tradição a um estilo moderno.
É meio bar com mais de 450 marcas de cervejas disponíveis para os clientes e meio salão de beleza. Salão não, dizem os profissionais. Barbearia. Peguei um voo, fui para Nova York, né, pesquisei bastante antes onde ir e o que visitar e eu percebi que lá é uma cultura que eles nunca deixaram de ter. Os salões exclusivamente masculinos sempre existiram e continuam lá até hoje muito fortes, com fila de espera e com essa pegada mais masculina mesmo, sem atender mulher. Quem não se lembra da cena clássica de abertura do filme Os Intocáveis? O mafioso Al Capone, vivido por Robert De Niro, faz a barba na Chicago dos anos 30. I'm responding to the will of the people. Aqui é possível reviver um pouco daquela tradição. O ritual começa com a clássica cadeira reclinada, a toalha aquecida no rosto e uma perfumada espuma de barbear. Tem muito mais a nossa cara, né? Isso aqui. Fora que tem um monte de cerveja diferente aí para experimentar. Hoje não deu porque é dia de trabalho, mas se for vir num final de semana, tudo, num happy hour, é uma ideia também, né? Aqui na barbearia, as tradicionais navalhas ainda são usadas, mas é claro, com lâminas descartáveis, diferente da época dos nossos pais. Uma preocupação com os clientes e também uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas os profissionais garantem, o resultado é o mesmo das antigas navalhas. Usamos algumas lâminas, porque se você usar somente uma lâmina, você provoca rupturas, porque a lâmina ela perde o poder de corte e assim rompendo o pelo e fazendo com que esse pelo encrave. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. De segunda a sábado, 19h, você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal da Gazeta. Assista agora, Todo Seu.